Fala aí, família. Tranquilidade, oi, Rô. Preto Zezé. Essa live aqui vai ser braba. Brabo, irmãozinho brabo. Juan Fernandes. Fala, Thiago, bora mais uma. Rodriguinho, Preto Zezé, sou teu fã. Rodrigo, meu amor. Gisele Felizardo. Vem que vem, moçada. Que hoje é dia de aprender com o Juan, que é brabo. Vou botar o tema aqui. A gente vai falar sobre casamento tradicional africano. Vai falar sobre colonização. Vai falar sobre todo o trabalho de pesquisa do Juan. Experiência dele em Moçambique. E é isso. Hoje é o dia da gente... Tô aqui anotando aqui para não errar. Hoje é o dia da gente aprender sobre África. O Juanzinho já tá aí. Boa noite a todos. Vem chegando, vem chegando. Hoje é o dia de trocar essa ideia com o Juan. Um intelectual incrível. Favelado. Não só isso, mais do que isso. Um estudioso. Sociólogo, um pesquisador, um escritor. Então é hora da gente aprender com ele. Juan, já vou te chamar, irmão. Porque, pô... Cara, vamos ter estilo, cara. E aí, irmãozão? Você tá... Tô ótimo, melhor agora te ouvindo com essa voz aí de ouro, né, velho? Que isso, até me assustei com essa potência. Voz de terça-feira, ainda na ressaca do fim de semana. De cansaço, né, também, né? Batendo na porta. Não, mas aqui a gente começa a conversar, a energia vem vindo, a axé vem vindo e a gente se recupera. Com certeza, irmão, com certeza. Então, para quem tá chegando agora, a gente vai ter um papo muito bacana, muito foda, sobre os processos de colonização e apagamento que a gente é submetido. Eu sempre fico falando isso, sobre como esse racismo é estrutural e como ele produz, né? Como ele lida com o conhecimento, com a memória, com o esquecimento e tal. E hoje não só a gente vai passar por essas questões, mas a gente ainda vai ter o paralelo de entender a pesquisa do Juan, que é sobre o casamento tradicional em Moçambique, no sul de Moçambique, e poder ter essa, a gente vai chamar de história comparada, talvez, né? Mas ter uma outra perspectiva sobre a realidade, né? Então é isso, Juan. Fala de você, se apresenta, dá seu nome. Fala, pessoal. Bem, eu me chamo Juan Fernandes, né? Sou sociólogo, pesquisador e escritor. Cursei Ciências Sociais na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente também estou no mestrado, né, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E além disso, sou pesquisador no Bloco 4 Foundation, né, que é uma instituição de pesquisa de Moçambique, que promove a construção de espaços de pesquisa sobre ativismo, cidadania e políticas sociais em Moçambique. Eu trabalho especificamente com um programa de rap e hip hop, né, na capital de Moçambique. E para além disso, também integro o grupo de pesquisa Áfricas, né, política, sociedade e cultura. E é claro que a gente tem que falar também de onde a gente vem, né, irmão? Que a gente não pode esquecer o nosso lugar. Então, como o Jonathan falou, né, além de um corpo negro, nós temos, né, muito a oferecer, mas a gente não pode esquecer daquilo que nos influenciou, de quem veio antes, né? Então, sou lá da favela do Jardim Catarina, o município mais esquecido, digamos. Não tem mais ou menos, né? Mas assim, é um município muito abandonado, que é São Gonçalo, né? Onde couro come, ninguém vê. E sobrevivi, né, irmão? Aquela Babilônia lá, em meio a tantos irmãos e que se perderam, enfim, que é uma realidade nossa, né? Tantos irmãos que se foram. E hoje eu digo que sou beneficiado, né? Não digo que eu sou privilegiado, porque isso não existe, mas eu sou beneficiado. Em alguma medida eu consegui aproveitar melhor, né, algumas coisas. Não que eles não tenham, né, aproveitado da melhor forma, mas que a gente sabe que, irmão,
vários limites, infelizmente. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco, né, do meu primeiro livro, da minha primeira obra, que é fruto de 7 meses de pesquisa, de dedicação, né, em Moçambique, onde eu fiz o intercâmbio de graduação e acabei, né, realizando uma pesquisa sobre o casamento tradicional banto, do sul de Moçambique especificamente. E dentro desses 7 meses que eu pude ficar em Moçambique, consegui consolidar a pesquisa, a tal ponto, né, que a pesquisa se tornou livro, foi indicada para publicação e ganhou também 2 prêmios, né, um prêmio do Museu Nacional, do UFRJ, e um prêmio da própria universidade onde eu fiquei, né, que é a Universidade Pedagógica de Moçambique. Então, é uma parada muito, muito importante, né, irmão? Tipo, quando eu falei do livro, lá na minha família, quando eu cheguei, falei assim, ei, mãe, vou publicar um livro. Aí geral me olhou, tá ligado? Tipo assim, geral me olhou, ninguém acreditou, mano. Ninguém sabia o que aquilo significava, tá ligado? Aí eu falei assim, pô, você não vou me dar o parabéns não, mano, tá ligado? Aí geral ficou olhando assim, mas pô, que porra é essa desse livro, tá? E aí, o que é isso, pá, sabe? É isso, mano. Quanto que vai custar? A gente vai ter que pagar quanto por isso aí? Tá ligado? Eu falei, porra, vocês estão brincando, mano. Pô, isso tem maior significado. Mas é isso, né, mano? Na churrascada rolando, várias cervejas, eu tive que como? Sentar e falar, ó, o livro é importante, porque é isso aqui, pá. Aí eles falaram, caralho, tu vai ser igual o Paulo Coelho. Eu falei, pô, não. É muito bom. É assim, eu assisti, não assisti na hora, mas assisti depois, né, a tua live com o Renato Gama. E é impressionante como muito daquilo da tua experiência no território, na sua experiência quanto jovem nesse território e tal, crescendo nesse território, ela se aproxima muito da minha. Inclusive sobre as referências que te fez, de algum modo, escapar, né? E aí eu queria começar por aí, para depois, obviamente, te sugar teu conhecimento. E eu fico pensando, já tentei escrever um texto desse 3 vezes, mas nunca consigo. A gente entende os processos sociais, os processos raciais e tal, a gente entende. A gente entende sobre qual desgraça, né, sobre essa máfia que a gente está submetido nesse território, mas a gente escapou. E eu sempre me perguntei por que eu escapei? Em que medida, o que aconteceu na minha vida que fez com que eu, mesmo flertando com a criminalidade, não flertasse num ponto de que fosse irretornável, sabe? De que não tivesse outra possibilidade a não ser cadeia e morte. Então eu fico pensando tentando procurar na minha vida o que eu tive que meu amigo do lado não teve, que os amigos que cresceram comigo não teve, os amigos que eu vi morrer, que eu vi ser preso não teve, se a gente estava no mesmo rolê, na mesma amizade, na mesma escola, no mesmo processo. E aí eu queria te fazer essa pergunta. O que você acha que fez, que possibilitou essa tua escapada, né? Dessa máquina de moer pessoas pretas? Cara, essa pergunta, assim, eu acho que até me arrepia, assim, me arrepio real, assim, né? Essa é uma pergunta que eu me faço constantemente. Toda vez que eu, assim, tenho uma vitória, digamos, de grande expressão, né? Eu fico lembrando dos irmãos que se foram, né? Que passaram por minha vida e não ficaram. E teve um dia que eu fui no terreiro do meu pai, e a mãe de santo, ela falou pra mim, quando ela jogou, né, ela falou assim pra mim, cara, você precisa deixar seus irmãos descansarem. Se tem alguma coisa te prendendo muito no passado, que você precisa deixar, assim, a todo momento ficar remoendo isso, senão você não vai conseguir caminhar, né? E ela falou isso antes de ir pra Moçambique, sacou? Ela falou isso pra mim, assim, antes de ir pra Moçambique, falou que isso ia fazer muito mal pra viagem, entre outra coisa. Porque eu tive, assim, parentes, tive amigos muito próximos que de fato foram assassinados, né, pela polícia, né, na função, como eles denominavam. E quando eu me faço essa pergunta, Jonathan, eu, assim, não consigo, né, encontrar talvez uma resposta plausível, porque foram tantos nomes que a gente acaba tentando comparar essa nossa experiência individual de falar assim, cara, por que eu não fui preso, por que eu não fui morto, mas porque tal pessoa foi. Só que você olha para o universo e vê que não é só tal pessoa. Você vê que aquela, e no fim fica muito difícil, né, de você
comparar uma situação a outra. Mas eu digo que, assim, o que foi importante para mim, né, no meu percurso escolar, é que meu percurso escolar é o mesmo, né, muito próximo de outras pessoas pretas, que é a gente sai do ensino médio com um analfabeto funcional mesmo. Né? A gente não aprende, a verdade é essa. E a gente não consegue ter capital suficiente para disputar os recursos escassos, né, presente na nossa socialização. E isso faz com que a gente tenha assim, visões, né, e oportunidades limitadas. Então, o que me fez, por exemplo, vislumbrar outras possibilidades para além, né, do meu lugar, digamos assim, foi professores negros, né, que entraram na minha vida, especificamente 2 professores de sociologia, né, a Juliana Rosas, né, e o outro professor, que eles conversaram comigo e me deram um gás, assim, sabe? Enfim, estudei de manhã, fui expulso pra tarde, fui expulso pra noite, e pra noite não tinha mais saída, né, irmão? Então a diretora preta chegou pra mim e falou assim: olha só, Juan, se tu não tomar jeito à noite, tu vai ser expulso da escola definitivamente, tá ligado? E assim, isso no segundo ano do ensino médio, mano. E aí foi que eu me perguntei, caralho, o que eu tô querendo pra mim? Tipo, minha mãe indo na escola com 17 anos, me esculachando lá, na frente geral, tá ligado? Eu falei, porra, tem que querer alguma coisa. Aí foi nesse processo que eu comecei a me descobrir com esses professores pretos, que, né, eles têm um efeito, né, que é muito conhecido na educação, que é o efeito Pigmalião, né? São aqueles professores que vão dar aula numa instituição pública, numa periferia ou numa favela, já acreditando que aquelas pessoas de lá são subalternizadas, são inferiores a ponto de não terem jeito. Então eles simplesmente só chegam lá, exercem a função deles e é isso, assim, não tem o que fazer com aquelas pessoas, não tem para onde ir. Só que esses 2 professores, né, por ter uma leitura sociológica mais ampla, eles começaram a passar uns trabalhos que mexeram muito comigo. E um deles foi sobre Racionais, né? E é um trabalho que me impactou muito. E aí eu falei também na live do Renato, né, que o rap ele foi crucial, ele foi fundamental para a minha vida, porque esse trabalho que eu fiz foi que ela falou assim, como que vocês veem a diferença de classe social, né, a questão racial assim, por meio de uma coisa que vocês gostam, por meio da arte, por meio de algo que vocês gostam. E ela estava dando aula de Weber e de Marx assim, na época, tá ligado? E ela passou esse trabalho assim e falou pra gente fazer análise a partir da música. Eu peguei Fórmula Mágica da Paz, mano. E ali começa tudo, tá ligado? Ela me deu um retorno mega positivo, falou que eu tinha uma postura crítica, que aquilo ali eu tinha que utilizar. Então, assim, é isso, né? Eu não consigo falar, ó, tive esse padrão aqui pra... Não, eu não tive nenhum, eu só tive o acaso, assim, também como eles tiveram, só que o deles foi realmente muito diferente, tá ligado? Então, é isso, eu gosto de trabalhar com essa, assim, o racismo ele é tão sistêmico, né? Ele é tão complexo, ele tem tantos tentáculos, que não cabe, eu acho que não cabe a gente tentar medir, sabe qual é? Eu acho que ele é tão efetivo, né, que ele acaba, na verdade, dispersando essas situações. Então, acho que ele é isso, né, é pensá-lo a partir da estrutura. E eu pergunto assim para minha mãe, para minha família, gente, vocês têm que se perguntar por que só eu? Vocês não tem que julgar os irmãos que estão ali, tipo, na frente de casa, não, tá ligado? Vocês têm que se perguntar por que só eu que tô na universidade nesse meio aqui, mano? Por que só eu consegui chegar onde cheguei? Isso é foda, tá ligado? Parece que eu tenho a impressão que há um monstro aí, né? Um monstro que que se alimenta de gente, se alimenta de pessoas pretas, se alimenta de pessoas pretas. E parece que na minha vez ele simplesmente, sei lá, teve várias vezes que ele olhou pro lado, traga o outro, mas poderia ser outro. Isso, é muito aleatório, né? E isso faz a gente olhar todas essas questões de meritocracia, né, por outra pegada, porque não tem, mano, não tem. É aleatório. É aleatório, porque vacilação é lixo. Está em situações em que a morte era uma possibilidade, ou a cadeira é uma possibilidade real, é lixo. Mas de alguma forma, a gente conseguiu escapar. O rap nacional ocupa esse lugar também na minha vida, saca? E aí encontrar Sim. Malcolm X, encontrar a facção central, encontrar a Realidade Cruel, GOG, toda essa galera, me dá uma outra referência de mim mesmo, me dá outra curiosidade. E eu ainda tive a sorte que eu participei de um grupo de rap, então, se muito novo, eu li Lamarca, li Marighella, li essas coisas todas e tal. E aí eu queria entrar fazer essa pergunta. Da onde vem o escritor, da onde vem o leitor? Quando que isso se torna possível? Quando que você encontra a literatura, né? Então, como você mesmo destacou, né, eu tive um contato, né, com o meu primeiro livro, que eu falei assim, vou ler esse livro, assim, efetivamente,
foi com o Malcolm, né, cara? Assim, uma biblioteca comunitária do lado de casa. E uma das visões que o Malcolm passa no seu livro é como que a leitura ela te impacta a tal ponto de fazer você se transformar. E isso ficava para mim, né? Essa leitura que não necessariamente é leitura escolar, que nos obriga a ler coisas que, na verdade, você não vai, enfim, lembrar daqui talvez 2 semanas. Mas aquela leitura que ele mesmo teve na prisão de pegar dicionário, por exemplo, e ler todas as palavras do dicionário, anotar a maioria delas e, enfim, englobá-las no seu vocabulário, sabe? Aquela leitura que te faz crescer, aquela leitura que você, de fato, né, consegue olhar para sua realidade social e falar, caralho, velho, é isso. Você consegue se compreender, né? Ontologicamente falando. Então, o Malcolm ele me proporcionou isso, né? Me proporcionou fazer uma leitura crítica da minha situação enquanto preto, tá ligado? No Brasil, e ao mesmo tempo fazer uma leitura crítica do porquê meus irmãos e minhas irmãs estavam atravessando, né? Ora, por um lado, a criminalidade, ora, por outro lado, a gravidez precoce, tá ligado? Que é uma realidade ainda, né? Muito presente nas favelas cariocas, e me fez questionar. E mais que questionar, né, irmão? Porque às vezes a gente questiona e esse questionamento não sai do papel. A gente tem muito disso, né? E falei assim, cara, eu não posso me acomodar. Eu tenho que questionar e fazer algo assim que possa transformar de fato isso, tá ligado? E aí foi aí que eu tive a ideia de 2015 fundar a organização comunitária Nós por Nós, por Mais Direitos e Menos Desigualdade Social, né? Que hoje é uma organização comunitária que tem aí 5 anos de fundação, né? E atua, por exemplo, com um pré-vestibular comunitário. Tem vários projetos foda nas escolas da favela, e que com isso a gente consegue, de fato, assim, se expandir e tocar na galera, irmão. Então eu falei assim, para além do meu trabalho, eu acho que isso aqui tem que funcionar, tá ligado? Então foi aí que eu comecei a descobrir a leitura, porque à medida em que eu ia pensar projeto, eu também lia coisas para sustentar, né, aquilo que eu pensava como projeto, como instituição, que é o Nós por Nós hoje, entendeu? Então, acho que é isso. A leitura, contato com a literatura veio de uma iniciativa comunitária, que é uma biblioteca comunitária fundada por um cara preto, no ano de 2003, né? Um cara analfabeto. E quando eu comecei a me descobrir na leitura, eu falei, porra, se esse cara, ele teve essa iniciativa, ele fez e transformou vidas como a minha, eu vou começar a ter uma iniciativa também para transformar outras vidas, tá ligado? E foi isso que me mobilizou, né? A leitura. Você vê o projeto de uma biblioteca comunitária. E aí hoje a gente faz slam, faz roda de rap, né? A gente quer levar o quê? Biblioteca itinerante. Né, que eu acho que a leitura acaba tornando a pessoa mais sensível, né, a visualizar a transformação da sua realidade social, ver aquilo como possível. Não, real. É isso. É isso. Porque há toda uma estrutura dizendo que o mundo é só este e o teu lugar no mundo é só este, tá determinado, saca? É uma questão, uma compreensão de destino mesmo. É só isso. E a escola cumpre esse papel fundamental, né? Da escola pública, quando você vai ligar a televisão, tudo que você vai ouvir falar sobre a escola pública é que lá não sai nada de bom. Tá ligado? Lá não sai nada de bom. A televisão vai dizer isso, a escola vai dizer isso, os professores vão dizer isso, seus amigos vão dizer isso, todo mundo vai dizer isso pra você. E você, obviamente, não tem outra opção a você acreditar. Até mesmo porque isso se reproduz, de fato. De fato, não dá em nada. De fato, um montão de gente não dá em nada. E aí você concorda. E aí o livro te dá essa possibilidade de viajar, né? De lidar com outros tipos de narrativa, com outros tipos de olhares sobre a realidade. E na leitura do Malcolm, isso é inspirador, né? Malcolm é foda. Sim, não, surpreendente, né, cara? Surpreendente. Não, e assim, eu, quando comecei a ter contato com essa literatura, e eu ingressei na universidade, enfim, comecei a verificar, né, as possibilidades de conhecer, né, que foram várias. É óbvio que a gente não imagina assim, porra, eu vou publicar um livro, né? A gente vê a dificuldade, sobretudo, na academia. Né? Um universo muito limitado de pessoas brancas que detêm o monopólio, né, de editoras, sobretudo, e que passa por um crivo dessas pessoas. Então, assim, não é um processo que eu almejava. Foi um processo, na verdade, que assim, eu construí espontaneamente. E, no fim, culminou, sabe, numa pesquisa qualificada, a ponto, né, de ser premiada e indicada para publicação. Mas que foram várias pessoas, né, várias pessoas pretas que passaram por minha vida, e quando eu digo pessoas, eu digo coletivos, né, coletivos pretos que organizam grupo de estudos, grupo de leitura dentro da universidade, que proporciona, que condiciona outras formas de ver o mundo que o conteúdo que a universidade nos oferece. Velho, esses coletivos fazem uma diferença imensa, assim.
Então, eu continuo a dizer o quanto que isso é importante para nós, criar e fundamentar cada vez mais esses núcleos, né? E disseminar conhecimento para nós, né? O quanto que isso é fundamental, né? Então, assim, um dos exemplos foi o Denegri. Denegri na UERJ, ele foi muito importante para a minha formação, né? Ele me inspirou muito, ele me fez conhecer coisas que eu não tinha contato, tanto que me influenciou a ponto de escolher Moçambique, por exemplo, né? Era essa a pergunta. Como que Moçambique surge como possibilidade? Eu vejo que você estuda o que está dentro da sua realidade. Aí, pensando na sociologia, talvez poderia estudar criminalidade, estudar, inclusive, a gravidez na adolescência, estudar todos esses processos, todos esses fatos sociais que ditam e influem na nossa vida o tempo todo, na vida de quem a gente ama, de quem a gente conhece, enfim. Então, como que. Moçambique é longe, né, mano? Moçambique é longe. Moçambique é longe. E estudar casamento. Assim, como que isso surge no horizonte de perspectiva da sua possibilidade, no seu horizonte intelectual? Por quê? Por que Moçambique? Por que o casamento? E aí trâmite que você já começou, que é um parte do nosso tema. Quais são as dificuldades? Porque o que determina aquilo que está no nosso horizonte de pensamento, de imaginação, de saber, né? Quais são os processos que determinam aquilo que a gente, inclusive, se quando tem a oportunidade de estudar, poderá estudar. Ou não, né? Então, perfeito. Cara, muito. Então, nós somos ensinados a pensar, a caminhar e se projetar somente dentro dos valores euro-americanos, né? E, em alguma medida, algumas estruturas, como a universidade, ela acaba por tirar isso da gente, assim. Aliás, ela acaba por incutir isso na gente, né? Tirar outras alternativas de conhecimento, tal como o conhecimento que você ganha na própria favela, sacou? Mas, como eu entendo que nós somos uma síntese entre ação e estrutura, né? O tempo todo nós estamos entre um e outro, nós não somos seres que seguem apenas a estrutura, enfim, como geralmente tendem-se a acreditar, eu acho que nós não somos, ou pelo menos nós não seguimos estritamente regras, mas nós pensamos essas regras no contemporâneo e a modificamos também. Temos essa capacidade, né? Então temos a possibilidade de criar coisas apesar das amarras. Como é o caso, como falei anteriormente, do grupo de estudos de leituras, que me proporcionou conteúdos paralelos, né, oficiais daqueles que recebemos na escola, que é uma formação euro-americana, uma formação branca, né, que nos retira por inteiro a agência, né, da nossa população aqui no Brasil, e a universidade ela acaba compactuando um pouco com isso. Então, o que acontece? Eu acho que há toda uma trajetória por detrás dessa escolha. Então, como eu já destaquei em outras entrevistas, é comum a gente ficar encantado, né, com a possibilidade de realizar pesquisas e estudos no norte global, né, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e Europa. Mas, no meu caso, por conta dessas influências, né, sobretudo do grupo de estudo, eu conheci sociologia africana, filosofia africana, estudos antropológicos, né, sobretudo associada à área de estudos africanos, que é diferente de relações raciais. Né? Relações raciais é aquilo que nos envolve aqui, né, que a gente vai entender as relações raciais na diáspora, etc. e tal. Os estudos africanos não necessariamente, né, se pauta pelos princípios que os estudos das relações raciais vão se pautar no Brasil. Então, nesse sentido, por ter esse contato, acesso a esses grupos de estudo paralelo, né, à universidade, eu comecei a ter um embate muito grande, um choque muito grande em o conhecimento que eu ganhava nesses grupos, as leituras que eu exercia nesses grupos, com a universidade. Começou a ter um confronto, assim, dos professores ficarem putos comigo toda a aula, assim, de eu criticar, me posicionar. E aí eu... Dos meus, normal. Eu acho que isso é comum para qualquer pessoa preta, né, cara? Isso é muito doido, né? E você acaba tendo uma virada epistemológica. Ainda mais para aqueles como a gente que gosta, né? Já gosta de uma perturbação, né? De fazer a calmaria mexer. Tá muito quieto aqui, vamos perturbar. Afrontar, né? Você gosta de afrontar, tá ligado? Então, assim, tudo isso acaba me impactando, né? A forma de eu ver o mundo naquele momento e querer explorar outras epistemologias, né? Epistemologias negras, africanas, afrodiaspórica, outras escolas de conhecimento, como, por exemplo, a pós-colonial, a decolonial. E tudo isso, assim, foi enriquecedor para mim, porque eu comecei a ver diferentes contribuições, diferentes berços civilizatórios, como complementares e não hierarquizados, como somos ensinados a pensar. Então, desde muito cedo, por conta disso, né, especificamente a partir de 2015.2, que eu comecei a frequentar
a esses grupos de estudo, eu comecei a pensar outros conceitos, pensar outras realidades, e aí eu me deparei, por exemplo, com questões que o Abdias colocava, né, tanto no quilombismo quanto no genocídio negro brasileiro, que é aquele conceito que ele vai denominar de menticídio, né, que é um assassinato no arcabouço cognitivo e intelectual das pessoas negras, sobretudo, que emerge ao lado do racismo antinegro e que não nos permite conhecer outras formas de visualizar o mundo para além da experiência europeia e seu projeto colonial. E aí, com esse conceito, eu já me deparo com outro, que é o do o Mugobe Ramoso, que é um filósofo sul-africano, que ele vai falar do epistemicídio, que é um conceito já mais clássico, mais incorporado na nossa literatura, que ele vai dizer que, olha só, o epistemicídio, na verdade, só pode ser compreendido como uma desqualificação de saberes e o assassinato de maneiras de conhecer, ser e agir dos povos africanos conquistados no período colonial. Então a gente tem que atualizar, a gente tem que verificar como que o período colonial para cá, né, implicou na desconstrução de estruturas sociais tradicionais, sobretudo de organizações políticas e econômicas, né, reduzindo os saberes de povos africanos, os saberes de povos colonizados, a gente tem que falar também dos povos ameríndios, né, a categoria de crenças e de pseudo-saber, que são lidos a partir de perspectiva eurocêntrica. Então, assim, o racismo epistêmico, né, ele só pode ser compreendido como um conjunto de dispositivos associado ao projeto colonial, que recusa, né, em alguma medida, a validade de justificativas, né, feitos a partir de referenciais filosóficos, históricos, científicos e culturais que não sejam ocidentais. E aí, para você ver, você pega a contribuição, né, de um filósofo africano, Mugobe Ramoso, uma contribuição de um pensador, né, brasileiro, economista de Nascimento, que ele vai utilizar outra categoria, e por fim a gente chega a algo, né, que é um outro conceito que explica a realidade da América Latina como um todo. Por que da América Latina? A gente esquece, né, quando a gente vai falar, por exemplo, tem alguns conceitos, Jonathan, que eles acabam sendo esvaziados no debate, né, em maneira geral. Então a gente esquece, por exemplo, que todo o processo de independência da América Latina, incluindo o Brasil, eles vêm a partir de uma aristocracia. E uma aristocracia que se preserva e que continua alimentando as suas relações com as metrópoles recém-independentes, sobretudo pelo interesse da Inglaterra naquele período potência industrial. Então o que acontece? As pessoas, né, na América Latina, negras, né, escravizadas, e os indígenas, eles foram sendo apagados, eles foram sendo massacrados. Na Argentina, esse processo foi tão efetivo que você vê hoje, por exemplo, que você não tem nem 1% de pessoas negras. No Brasil, eles não conseguiram reduzir, mas acreditavam, né, por conta do projeto eugênico, que dentro de 200 anos a população negra desapareceria. Eu estou falando de pensadores como Nina Rodrigues, né, Euclides da Cunha, que são considerados hoje como, enfim, pensadores do pensamento social brasileiro. Então, o que eu estou trazendo com isso? Porque quando a gente pensa Brasil, a realidade brasileira, em termos de independência, ela não é tão diferente dos nossos países vizinhos, não, sacou? Isso que é muito engraçado. E mais, os países vizinhos não receberam tanto os africanos quanto o Brasil, obviamente, mas eles tiveram um processo de embranquecimento muito mais efetivo. Assim. Isso é muito doido de ser pensado, né? Em termos de, não apagamento cultural apenas, sabe? Mas de um genocídio mesmo, né? Como o Abdias mesmo vai denominar. Então, o sociólogo peruano, né, o Aníbal Quijano, ele já vai analisar essa colonização na América Latina e ele vai falar do termo colonialidade do poder. Né? Mas o que seria essa colonialidade? Né? Ele vai dizer que são marcas e resquícios cotidianos do colonialismo. Ou seja, não tem como interpretar o colonialismo lá em 1500, irmão. O colonialismo depois da abolição, não. Na verdade, nós temos que considerar que todas as assimetrias étnico-raciais, né, possuem como pano de fundo o processo de colonização que apagou a humanidade dos povos africanos e dos povos ameríndios na diáspora negra. E que isso se atualiza no contemporâneo, se expressando, sobretudo, na negação dos direitos e valores dessa população, ao acesso, por exemplo, dos recursos disponíveis na nossa sociedade. Então, assim, esses conceitos eles são importantes da gente situar nesse debate, porque não são conceitos novos. Na verdade, por exemplo, o Fanon, né, já dizia isso, e o Bembe vai recuperar, que eles vão dizer assim, olha, quando a gente fala de violência colonial, a gente deve considerar que a violência colonial é o conjunto de múltiplas formas de violência que impõe de norte, né, global ao sul, conceitos, categorias, sistemas e modelos de representação, subjetividade, direção e organização geopolítica metropolitana sobre territórios colonizados. Então, a apropriação política, econômica e científica do continente africano, de que a máquina colonial se apropriou
se consolidando e apagando a diversidade de significado daquelas populações, diz muito para a gente no sentido de pararmos de interpretar o fenômeno do colonialismo enquanto uma forma somente associada ao estar do colonizador, né? E interpretar o que depois desses regimes coloniais, depois dos domínios geopolíticos, domínios territoriais, o que fica? Né? Então a gente vai entender por meio disso esses conceitos, que é a gente não poder realizar a explicação do domínio colonial somente pela exploração material e territorial, não existe. Pelo contrário, precisamos resgatar a perspectiva de colonização epistêmica para explicar a maneira que nós orientamos o nosso ser no mundo, ou seja, a nossa perspectiva ontológica, e que essa colonização epistêmica ela traz, né, digamos assim, uma correspondência de articulação entre a lógica do saber e a legitimidade das ações políticas do colonialismo, entende? Então, assim, eu trouxe o panorama, acho que falei pra caralho, mas eu acho que é importante a gente estar falando isso, porque o contexto do meu livro, né, o meu livro eu trago essas abordagens, por quê? Porque meu livro ele tem 4 capítulos, né, e aí já fazendo o merchan, já fazendo a divulgação pra galera comprar, né, ele tem 300 páginas, né, no seu formato original, distribuído em 4 capítulos, né? Prefácio do Renato Nogueira, prefácio da Cláudia Barcelos Rezende, né? Professores renomados aí. E esses 4 capítulos, um dele, o primeiro capítulo, né? Eu trabalho com esse tema. Como é que foi a colonização portuguesa em Moçambique? Como que o casamento, o casamento tradicional foi impactado? Então eu vou analisar o período pré-colonial, como é que o casamento era praticado, com a chegada do homem branco, o que muda e como que fica depois, com a independência. Né? Então, assim, entender esses conceitos é entender também parte da contribuição que eu faço no meu livro. Né? E já que eu vou te dar a palavra, claro, agora, mas depois eu vou retornar nisso exatamente para falar o que é, então, esse casamento. Né? Mas passa a bola para você, vai que você tem alguma questão para complementar, para comentar. Não, porque eu sempre falo aqui nas lives, como eu olho pela perspectiva histórica e pela filosofia, que é onde eu bebo, você fala que a colonização é uma tecnologia para esvaziar o ser, né? E aí o ser de alguém, ou o ser de uma civilização, ou seja, uma cultura, se constitui a partir da sua história, do seu conteúdo, ou seja, das formas como eles se relacionam com o mundo, com o passado, com a espiritualidade, com o outro, as formas como eles vão significar, ou seja, produzir sentido. Então, a colonização é uma tecnologia, né? Uma tecnologia de esvaziar o ser do outro para colocar dentro desse ser a perspectiva do dominado, a perspectiva que o Fanon vai dizer, né? O homem africano, o africano não é um ser humano, ele é um negro, né? Esse negro é todo o arcabouço de significados que é inventado pelo colonizador, no qual esse ser africano vai ter que, só esquecendo a si próprio, ou só no movimento de esquecimento de si próprio, vai incorporar, né? Então, um termo cunhado na violência, né? Cunhado na significação do dominador. Que é exatamente isso que está dizendo. E é muito foda de pensar. Você falou da teoria da dependência, né? E esses apagamentos sobre possibilidade de conhecer o epistemicídio se dá inclusive em relação à África, mas em relação inclusive ao próprio continente sul do sul, né? América do Sul e tal. A gente não conhece os intelectuais, a gente não se organiza enquanto grupos violados de direitos e tal. Então, pretos, indígenas dentro da América do Sul, e como isso tem a ver com dominação colonial norte-americana, como isso tem a ver com teoria da dependência, como isso é um bagulho complexo dessa, que determina a nossa geopolítica. Inclusive, Bolsonaro está aí, fazendo todo um alinhamento da geopolítica com o norte e tal, e toda a desestruturação das relações econômicas e políticas do Brasil com a África e com o Brasil dentro do Mercosul, né? Como é um rolê complexo dessa, que envolve grandes estruturas de poder, que perpassa desde a universidade, desde a escola básica, desde a cultura, desde o cinema, desde a novela, até essas grandes relações geopolíticas e econômicas, de relações culturais, políticas entre esses países e tal. E aí eu acho que agora dá para a gente entrar na obra. Né? Agora, depois das introduções, desses comentários, né? Cara, então, mas é sempre muito bom estar falando sobre isso, né? Sobre política, né? Sobretudo pelo momento que nós estamos vivenciando. E eu acho que um intelectual que eu gosto é um branco honesto, né?
apesar de criticá-lo bastante, né? Que é o Gessé de Souza, né? A obra dele é uma obra muito, assim, rica para a compreensão do momento que estamos vivenciando. Sobretudo pelo papel que ele faz de amassar os próprios brancos e a elite e a Globo, né? Então, acho que enfim, muito importante isso para a gente pensar, né? Mas então, falando do livro, né, irmão? Eu já dei algumas características básicas sobre o livro, né? O que acontece? No primeiro capítulo, como eu falei, o livro é 300 páginas, dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, eu abordo as implicações históricas do lobolo, que é o nome do casamento tradicional banto presente no sul de Moçambique, né? Eu analiso como que ele era concebido no período pré-colonial, antes da chegada do homem branco, no período colonial e no período pós-independência, além de verificar as principais mudanças na cerimônia e como que ela é praticada nos dias de hoje. Então isso seria mais ou menos o conteúdo do primeiro capítulo, né? Então o que acontece? Depois, no segundo capítulo, eu começo a problematizar as noções de tradição e modernidade, que geralmente é muito associado, né, a um discurso de globalização que é presente em Moçambique. As pessoas falavam muito, não, isso aí é moderno, isso aqui é tradição, então eles ficavam muito com esse entre um e outro, então começa a problematizar esses aspectos dentro do livro, e aí eu contrario um dos pressupostos da antropologia, né, inicialmente, do campo antropológico, que classificava a tradição de povos africanos de modo estático, né? Como se essa tradição ela fosse hostil a mudanças, como se a tradição fosse transmitida de forma inalterada. E eu começo a contrariar isso já no segundo capítulo, e no terceiro, e também no segundo, eu começo a apresentar as experiências de campo, né? Falando dos laços matrimoniais que testemunhei e que eu apresento os elementos constitutivos no lobolo, principalmente a sua abundância espiritual. Então eu já começo abordando que o casamento tradicional, que eu vou falar mais à frente, suas características, ele é feito para os antepassados, ele é feito para os espíritos. E a maneira que essas pessoas enxergam espíritos é completamente diferente da maneira que nós, infelizmente, né, na tentativa de ser ocidentais, influenciado pelo judaico-cristianismo, a gente acaba verificando o espírito como algo que, na verdade, não pode afetar a nossa realidade social. É algo pelo contrário, né? Eles estão como anjos, assim, protetores e tal. Mas, já naquele território, você acreditava, não, velho, se você não seguir determinadas premissas, como, por exemplo, lobolar sua esposa, os espíritos vão vir e vai dar merda pra você na tua vida. Então, assim, não pense que ele não pode fazer mal, não. Ele pode fazer bem, como pode fazer mal, porque os espíritos estão no dia a dia. Eles são integrantes, né, da nossa realidade social. Então acreditava-se, né, naquele momento ali, eu explico muito bem isso, como que esses indivíduos eles têm um diálogo incessante com os espíritos, né, no sentido de entender que eles estão ali comendo, que eles estão ali bebendo, né, que eles vão sentar à mesa, que eles não estão gostando de certo comportamento, que você precisa ir no curandeiro. E o curandeiro lá é uma figura fundamental, que é muito próxima do Pai de Santo, né, que nós temos aqui, ou Mãe de Santo. Só que os curandeiros, infelizmente, nos trabalhos que eu verifiquei, né, que eu me baseei para escrever o livro, eles eram, tipo, explicavam a função deles numa nota de rodapé. Aí eu falei, tá aí o furo, é nisso que eu vou entrar. Aí o que eu faço? No quarto capítulo, eu dedico um capítulo inteiro à função dos curandeiros, né, como que é a formação deles, como que eles entram no casamento, qual é o papel que eles têm, né, expondo a complexidade da espiritualidade banto, né, que eu precisei fazer um organograma para tentar explicar para as pessoas que assim, são várias dimensões, irmão. Né, eles acreditam que, de fato, temos um ser supremo, um Deus criador, mas, né, depois de ser supremo, nós temos aí os espíritos, né, uma categoria geral de espírito. Depois dessa categoria geral, né, esses espíritos se dividem em 3 categorias, né, que são os Xinguluve, por exemplo, que são os antepassados linhageiros, né? E tem outros 2 grupos que não são os antepassados linhageiros, que são espíritos de povos, né? Zulus, que veio da África do Sul, de uma imigração que rolou no século XIX e se integrou na cosmovisão do povo presente no sul de Moçambique. E aí isso vai dar, né, numa possessão, e assim, é um bagulho muito complexo, né, que eu não vou falar aqui, que eu vou deixar as pessoas curiosas para comprarem o livro, porque eu tento sistematizar, né, o que é essa complexidade, né, da espiritualidade banto dentro do livro, falando fazendo uma abordagem crítica, né? Eu tô pensando muito na Marimbani, né? Quando ela vai dizer que uma das marcas fundamentais das civilizações africanas, da nossa percepção, a percepção do negro da realidade, a conexão do negro com o mundo, e aí como ele vai falar esse mundo, como ele vai
significar esse mundo é a nossa dimensão espiritual, que o processo ocidental, lá desde Platão, vai limando, tá ligado? Corrobora o cristianismo e tal, que é essa negação do mundo espiritual, né? A negação do sentimento, inclusive, né? A negação do corpo, do sentimento, do espírito. Não, e eu faço esse percurso, cara. Assim, eu pego a obra de Platão, eu esmiuço, assim, a concepção que ele desenvolve, né? Porque, assim, o Platão, ele, na verdade, tanto Platão quanto os pré-socráticos, que ele vai se basear principalmente, né? No Parmênides de Eleia e no Heráclito de Éfeso, que, para mim, são questões que estão no Egito Antigo, não está neles, né? Eles vão lá, viajam, e aí o George James, né? O Legado Roubado, Stolen Legacy, ele vai dizer aí como que os pré-socráticos e o próprio Sócrates se apropriou do conhecimento lá divulgado e compartilhado pelos egípcios, pela enfim, um país africano, né? Uma civilização africana. Ele quer resolver o impasse presente, né, desses dois autores, e para isso ele, enfim, compreende a transcendência, né? Ele vamos sair desse mundo aqui para alcançar a episteme, para alcançar o conhecimento puro, que lá todas as coisas são perfeitas. O próprio Nietzsche vai amassar ele posteriormente, vai falar que ele fez merda, não sei para que você precisa transcender, né? Que bom que eles se resolveram entre si, né? Mas assim, o que é interessante? Porque eu vou esmiuçar a obra dele, porque a concepção de Platão é que vai ser predominante a partir do projeto cristão da Idade Média, né, que nós vamos verificar essa consolidação de ideal entre dois mundos, o mundo onde você fecha seu corpo, o mundo onde você, na realidade, nega, para você ter acesso, para você ter, em alguma medida, né, uma transcendência do mundo perfeito de Platão. E aí eu vou fazer esses 1006, digamos assim, na sua obra, para criticar essa percepção, né, do judaico-cristianismo em relação a essa transcendência e como que os povos banto, pelo menos no sul de Moçambique, visualizam isso. E é completamente diferente. Tipo assim, não é que eles acreditam em Deus, né? Mas eles acreditam que os espíritos, as pessoas que protegem, elas estão efetivamente naquele plano. Não tem que ir no outro plano, não, irmão. Olha só, você morreu, você não saiu desse mundo. Você morreu materialmente apenas, mas assim, você continua aqui só invisível. Você está aqui. Entende? Você só passou por uma outra dimensão. Então, assim, não tem essa transcendência, tem esse apagamento. Pelo contrário, os espíritos atuam de modo constante no nosso dia a dia. E essa integração, né, desse mundo invisível e invisível, ela foi muito difícil para eu perceber, exatamente pelo fato da minha cognição estar acostumada com essa porra de ver anjo, né, de ver espiritualidade como se fosse algo que não tivesse nosso alcance, entende? Então, isso é um dos aspectos que eu enfim, abordo no livro, né? Estão perguntando sobre tirar os comentários e eu não sei tirar comentário. Sei mesmo não. E a caixa de pergunta tá aí, não tá aparecendo para vocês não? Pergunta por lá. Que aí depois a gente clica e vai vendo. Eu vi que tem uma pergunta aqui, né? O matrimônio banto... Peraí. O matrimônio banto é uma aliança de forma legítima à nova família, reforçando a amizade e alianças entre ambas as famílias. O matrimônio também proporciona o restabelecimento de laços de amizade. Muito bom, muito bom. Eu vou entrar nisso agora. Vou falar nisso agora. Vamos lá, então, né? Fala comigo. Você está falando, eu estou lembrando sobre o Fussomé, lá no Espírito da Intimidade, e como essa dimensão do espírito é uma marca civilizatória, né? E eu estou trazendo o Chiqueta Diop na minha cabeça também. Há uma unidade cultural africana aí. Não é só no sul de Moçambique, não, mano. É o ponta a ponta. É isso, né? Inclusive, uma das teses do Diop, né? Eu comuniquei também nas outras lives, é essa, né, cara? Olha, para a gente compreender a unidade cultural africana, a gente tem que compreender a partir dessa diversidade, de fato, mas que essa diversidade, ela está diretamente pautada no princípio de sincretismo entre esses povos, assim, de troca, de domínio, de guerra, mas, olha, há uma troca no sentido de integração de cosmovisões diferentes. Então, esse sincretismo, na verdade, é o que proporciona, digamos assim, essa unidade cultural como pano de fundo, né, desses povos. Diferente, por exemplo, do que Hegel, né, ele vai escrever, vai tentar sistematizar ao abordar a história, ele vai dizer que o Egito não pode pertencer, por exemplo, ao continente africano, uma vez que o continente africano ele é muito diverso, né, a ponto, por exemplo, de não conseguir ter uma civilização tão, digamos, contínua, retilínea, como o Egito Antigo desenvolveu. Então não é possível pensar o Egito Antigo como um continente africano, porque o continente africano não tem história, né, segundo ele. E o Cheikh Anta Diop vai dizer que não, vai negar essa tese. Pelo contrário, a diversidade desses povos é o que faz com que ele tenha unidade cultural. Inclusive o Egito é fruto dessa integração de vários povos e várias culturas, né? Então,
já entrando nesse aspecto aí, né, do lobolo, o que é o lobolo, né, Jonathan? O Que é lobolo é o o... casamento, né, que atravessa diversas mutações ao longo da história, né, por conta do projeto colonial, por conta de um outro tema que eu vou abordar no primeiro capítulo, que é a independência colonizada, né, por conta do projeto da Frelimo, Frente de Libertação em Moçambique, que vai, na realidade, se pautar por uma perspectiva de socialismo científico, né, nas premissas marxianas, e com isso vai negar por inteiro a tradição, tendo a mesma interpretação do que, né, os senhores coloniais tiveram. Então, tem um outro que eu trago. Mas vamos lá. O lobolo é um casamento tradicional de origem banto, né, praticado no sul de Moçambique, e que a prática central envolve dar bens à família da noiva para realizar uma união reconhecida entre os parentes do noivo e os parentes da noiva. Quando eu falo, né, um casamento de povos bantos, é sempre bom trazer à tona que no sul de Moçambique nós temos um povo Tsonga, né, conhecido como Tsonga, e que dentro dessa terminologia nós temos outras 3 categorias, né, de povos étnico-linguístico, que na realidade as pessoas lá se diferenciavam muito pela linguística, né, pelas características linguísticas e pelas regiões. Então nós temos os Chitsua, né, nós temos o Xangano e nós temos o Xhope. E as regiões que eu fiquei foram mais de influência de Xangano e Xhope. E foi muito difícil para compreender, porque todos os ritos tradicionais, irmão, era na língua deles, parceiro. Aí, tipo assim, eu falei assim, tô fudido, tá ligado? Só que aí eu pedi o auxílio, né, das pessoas lá que me convidaram pro casamento pra me auxiliar. Então, tipo, eu ouvi e falava, quem tá falando? Quem tá falando? Pá, tá ligado? Filmava e foi foda, assim, foi um bagulho foda, porque foi uma construção coletiva. O meu trabalho, eu reforço muito isso, né? Ele não é uma produção da etnografia clássica que vai lá, registra o que é aquele povo, o que é aquela praia. Não. Tudo aquilo que eu registrei, né, e aí faz parte do princípio da pesquisação, que é você escrever em conjunto com seus interlocutores. Então, tudo que eu escrevi passaram pelas mãos deles também. Inclusive, eles me corrigiram muito nos verbos. Eles falaram assim, não, esse verbo aqui pra gente não faz sentido. Esse verbo aí é americano que vocês importam lá dos Estados Unidos. No português não tem isso, não. Era doideira, era doideira. Mas, enfim, né? Então, o que acontece? Dentro desse casamento, a gente leva em consideração a conexão de uma comunidade de vivos e o universo histórico dos antepassados. Ou seja, há várias etapas para a realização do lobolo que foram sendo modificadas historicamente, né? E hoje, dependendo da situação social do casal, nós teremos aí a incrementação, né, de algumas etapas tradicionais e o descarte de algumas etapas tradicionais. Então, em alguma medida, o lobolo ele procura estabelecer uma harmonia social, que é a comunicação entre os vivos, né, e os seus antepassados, onde se estabelece uma garantia material do vínculo espiritual. Ou seja, o noivo, ao conhecer a noiva, ele fica interessado. Tem aí 3 etapas, né, para o casamento de fato se concretizar. Então, o que acontece? A primeira etapa é o Incombela Mate, né, que é o pedir água. Significa que o noivo se interessa por uma mulher, né, e aí ele começa a conversar com ela ou não, e aí ele fica apaixonado, e ele vai e comunica aos seus familiares que se interessou por uma mulher. E ele começa a descrever a característica dessa esposa e começa também a falar da família dela, onde ela vive, onde ela, enfim, mora. E ele pede para os seus familiares por parte de pai. Por que parte de pai? No sul de Moçambique, nós temos a patrinaridade, aquilo que é considerado como parentesco agnático, né? Ou seja, a orientação, né, do parentesco se dá por parte do pai. Então, os tios paternos, por exemplo, eles têm um papel mais central na criação, né, das pessoas. Enquanto no norte de Moçambique nós temos a matrinariedade, que já é uma outra configuração da qual eu não posso falar, né, porque não foi meu objeto de estudo. Então, o que acontece? Ele vai, comunica ao pai, comunica às pessoas de confiança e fala assim, então, essa menina mora em tal lugar, vocês têm que ir lá. Aí esses se reúnem, né, fazem um mutirão e vão até a casa da esposa. Nisso que chegam lá, eles começam a negociar, tá ligado? E aí, negociação pra cá, negociação pra lá, e eles falam, a gente veio aqui por conta da menina X, né, da mulher X. Ela está aí, está presente, o noivo não participa dessa negociação inicial. E ele fala, tá presente, mas não é assim tão fácil, velho. Não é assim tão fácil.
Então, o que eles fazem, né, nas situações que eu me deparei? Eles trouxeram 3 filhas, né? E aí eles puseram um pano gigante que cobriu o corpo todo das 3 filhas e só mostrava o pé. E eles falaram assim, então, se vocês, né, querem casar com nossa filha, vocês têm que identificar quem ela é aqui. Porque se você não identificar, não tem nada feito. Vocês vão para casa e acabou, filho. E aí, como é que faz? Só pelo pé? Pelo pé, fala pra mim. Você ama tanto sua esposa que você tem que falar as características inteiras dela, você tem que provar seu amor falando sobretudo do pé dela, irmão. Não tem essa não, tipo, você tem que, sabe, conhecê-la de fato. Então o que acontece? Né? Nessa situação, eles foram lá e falaram, não, é essa aqui. Mas por que perceberam, né? Perceberam porque, no contexto que eu participei, né, pelo corpo. Né? Uma vez que as outras irmãs delas eram muito mais magrinhas, enquanto ela já era um pouco mais gordinha, eles perceberam e falaram assim, não, é essa, a gente tem certeza e tal. Eles, você tem certeza, mas tem. Aí puxaram o pano, era ela. Aí, depois disso, né, eles dão aquilo que vai ser a carta de lobolo. Né? Então, veja bem, temos aí o Combela Mate, que é a primeira etapa, depois temos a carta de lobolo, né, que é o quê? É a carta onde tem ali todos os presentes, né, tudo que eles pedem, e aí são múltiplos presentes, onde eu descrevo no meu livro. Tem cabeça de gado, tem, enfim, cabra, desde bens materiais, tem tudo, né, que eles pedem, de acordo com a função que a mulher assume na família. Então, se for a mulher mais velha da casa, uma mulher mais experiente, né, tudo isso, na verdade, vai sendo, de acordo com a função que ela assume, ela vai sendo mais importante, ela vai deixar um furo maior. Né? Então, eles... Você está subtraindo da minha família essa pessoa importante e tal, e isso tem um custo. Exato. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que equilibrar. Né? Para equilibrar, né, o parentesco, digamos assim, para eu fazer um equilíbrio entre as partes, você vai me dar, né, o que tem nessa carta, e eu vou utilizar o que tem nessa carta para o quê? Para o nosso filho, o homem, lobolar uma outra esposa e trazer ela para tampar o furo que essa nossa filha está deixando. Então essa é uma lógica, né, digamos assim, tradicional dentro do lobolo. Então o que acontece? Depois dessa etapa, nós temos o lobolo de fato. Então você tem aí o Rincombela Mate, e agora a cerimônia de lobolo é a cerimônia onde você vai ter lá o encontro entre as duas famílias para negociar de fato o aceite ou não do casamento. Mas veja bem, né? Essas pessoas, elas procuram criar esses laços, Jonathan, e que eu acho que isso é muito importante, né? Porque o lobolo é exercido principalmente para que não ocorra acontecimentos indesejáveis no futuro, como, por exemplo, a esposa não engravidar, né, brigas constantes, separação. Mas quem vai garantir essa estabilidade? Os espíritos. Então, os espíritos, se o lobolo não for realizado, na verdade, eles ficarão irritados, né, se o casamento não for concretizado. E com isso, você pode ter vários problemas. E, cara, eu ouvi cada relato bizarro de assim, não ter gravidez mesmo, a colheita da família, enfim, ser atingida. Então, é uma parada muito interessante se pensar que eles entendem que o universo dos mortos, eles são integrados, né, ao universo do vivo, sobretudo por meio do lobolo. Né? Então, por isso que eu falei que a espiritualidade ela é tão importante, né, no lobolo, a ponto de os presentes não serem para os vivos. Tem presentes que é só destinado aos mortos. Então, eles entendem que os mortos eles vão comer o lobolo, por exemplo. Então, essa é uma parte interessante de se destacar, porque é isso que legitima, em alguma medida, o ritual ainda estar vivo, né, nessa parte sul. Então, como eu falei, essa já é a segunda etapa do lobolo, é o momento onde uma família encontra a outra. Né? E o noivo... Porque como os ancestrais não estão mortos, estão presentes, eles também perderiam. Exato. Porque acontece, eles fazem, no dia do lobolo, um culto chamado Kufalha, né? Que é um culto aos antepassados. E esse culto é um culto muito comum, geralmente feito em ritos tradicionais, né, no sul de Moçambique, mas especificamente no dia do lobolo, às 5 horas da manhã, espera-se que as duas famílias se levantem dos dois lados e converse com seus ancestrais, converse com seus espíritos, né? E que seja aprovado de fato, pedindo bênção, né, para aquele casal. Mas esse Kufalha é no dia do lobolo, tá? Para abençoar
para que dê tudo certo, porque ele não sabe se o casamento vai ser efetivado. Isso que é muito foda, tá? E o que acontece? Só que antes disso, antes de tudo, né? Antes de acontecer essa cerimônia do lobolo, lá no primeiro encontro, eles já estão. Eles já partem da premissa, ó, meus espíritos se sentiram agradados. Meus espíritos, né, se sentiram confortáveis com a presença da sua família. Meus espíritos gostaram da atitude. Então tudo está muito associado, né, ao que os antepassados, ao que os espíritos pensariam, o que eles indicam para a gente. Né? Então acho que é isso que é a questão muito interessante de ser pensado. Mas o que acontece? Já no lobolo, no dia, né, nós temos aí, né, a ida da família do noivo, a casa da família da noiva, geralmente do pai ou do irmão mais velho, e eles entram, né, começa, enfim, uma festa muito linda fora de casa, porque eles saem dos carros dançando, com 2 malas, 3 malas, com as malas dos presentes, né, dançando e dançando, festivando, é dança muito foda, né, que eu, enfim, não consigo nem descrever, só por meio das fotografias e das filmagens. E dentro dessas danças, a família do noivo abre o portão e começa todo mundo a dançar, começa todo mundo a interagir, enfim, começa a cantar, né? Você ia falar? A Fabíola perguntou como que se dá a consulta dos espíritos, né? Então, como eu falei anteriormente, né? No primeiro contato, que é o pedir água, que é o Incombela Mate, você tem aí o contato primeiro entre as duas famílias. Nesse sentido, né, mediante as brincadeiras que vão sendo feitas ali, que ali é a mão de entrada. Né? Então a família do noivo chega na casa da família da noiva, né, pedindo água, digamos assim. Por que pedir água? Porque eles interpretam que a mulher ela é fonte da vida, porque gera vida, né, a fecundidade, mas ao mesmo tempo ela é sagrada naquele meio, a ponto de eles entenderem que sem água a gente não sobrevive. Então, sem mulher também a gente não sobrevive. Então, ao pedir água é nesse sentido, né? De você pedir, né, a mulher que é a fonte da vida da sua casa. E que você não pode ficar na seca. Né? Se sair água dessa casa e você não ter mais abastecimento, filhão, então, né, não dá certo. Então é por isso que eles interpretam como pedir água, segundo os relatos. Né? Então, o que acontece? Nesse dia, há umas brincadeiras, há umas zoações, como eu falei anteriormente, né? Há uma performance, mas ao mesmo tempo a família da noiva está consultando. A família da noiva está ali estudando essa possibilidade, enfim, de contato. Mesmo oferecendo a carta do lobolo, né, eles fazem esse culto, que é o Cufalha. Né? É o culto tradicional que você introduz uma conversa com os espíritos, e aí eu explico basicamente como que é esse culto, né? Como que eles, enfim, oferecem oferendas, né, como que eles, na realidade, levam animais, e aí tem uma árvore sagrada na casa conhecida como grandelo, né, e nessa árvore eles fazem um círculo de sal, cortam o animal, invocam os espíritos e começam a dialogar com eles, e por meio disso, né, você tem aí o aceite ou não dos espíritos. Os espíritos que vão dizer, é um bom noivo. Né, são espíritos que vão dizer. Então é nesse sentido, é nesse culto que geralmente se faz isso. Mas já na cerimônia de lobolo, né, recapitulando, nós temos aí, eles entram dançando, entram cantando, né, músicas tradicionais, gritos tradicionais. Eles sentam na sala e de um lado fica a família do noivo e do outro lado a família da noiva. Então, cada um tem uma vestimenta, cada um se veste de uma capulana diferente, que é um tecido clássico, né, tradicional, na verdade, de Moçambique, onde as mulheres geralmente se vestem, cingem o corpo, né, e aí cada um fica de um lado, cada família fica de um lado. E aí a família do noivo bota as malas e começa a tirar os presentes. Começa a tirar os presentes, começa a tirar a quantia em dinheiro que foi pedida, né? Começa a botar no chão da sala, que está esticada com várias esteiras de palha, e começa a falar o presente, apresentar, ó, isso aqui é para tal pessoa, isso aqui é... E aí começa, filhão, o esculacho. Aí começa a humilhação, que você fica como, porra, o que tá acontecendo, tá ligado? E aí começa a centralidade do lobolo, da cerimônia, que é o quê? A família da noiva olha para os presentes da família do noivo e começa a conferir. Só que à medida que eles conferem, eles começam a esculachar os presentes, mano. Ó, essa porra aqui, esse vestido velho, isso aqui, esse tecido ruim, você acha que eu vou usar isso? Minha filha vai usar isso? Né? Aí começa a falar, isso aqui é joia? Eu espero que isso aqui seja ouro branco. Se isso aqui não for ouro branco, filho, ó, pode levar fora, minha filha só usa joia. E aí começa a falar, essa sandália feia aqui, você não tem bom gosto não? Que família é essa? E aí começa, irmão, ó, minha filha vai ter banho de água quente? Porque aqui a pele da minha filha, né? Pode falar. Olha só. Tem 18, 15 segundos.
Vamos voltar? Vamos voltar aí, porque Vamos essa voltar. parte aí tá boa. Essa parte tá boa. Eu tô pensando, gente, casamento daqui é muito pobre. Verdade, verdade. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. Vou voltar que o bagulho tá doido.